Então, dando continuidade a essa aula, essa segunda parte a gente vai aplicar as normas sobre os circuitos. Então, na aula anterior a gente aprendeu o conceito de circuito elétrico num contexto de edificação e agora a gente vai aplicar a divisão de circuito de acordo com a norma. Então, a gente vai fazer alguns exemplos para aplicar os conceitos no que a gente já havia calculado anteriormente. Então, para auxiliar a nossa organização dos circuitos, eu vou usar essa tabela aqui, que é a tabela de divisão de circuitos. Essa tabela é extremamente importante. Vocês vão ver aqui que tem uma parte da tabela mais à frente que a gente não vai usar nessa etapa. Mas isso aqui é extremamente relevante porque é uma informação que é usada lá quando a gente for fazer o dimensionamento dos condutores, dos disjuntores, etc. Então, a informação que a gente está começando a produzir agora, ela vai ser utilizada em todo o projeto. Outra coisa, eu estou mostrando tudo isso de forma bastante linear, ou seja, a previsão de carga segue da divisão de circuito, mais à frente a gente vai fazer uma representação gráfica depois dimensionar o sistema. Mas as coisas acontecem de forma paralela, então você divide o circuito, analisa se aquilo ficou legal, faz a distribuição no projeto, às vezes você encontra uma forma melhor de dividir o circuito, então você volta para essa etapa que a gente está agora e vai realimentando o projeto. Então é uma coisa dinâmica. Tá bom? Mas como é que funciona essa tabela aqui? Tabela muito simples. A gente tem várias linhas e cada linha aqui representa um circuito, ou seja, um disjuntor. Deixa eu até apagar essa parte aqui para a gente não se confundir. Então, cada linha representa um disjuntor. E eu vou definir algo, por exemplo, se eu definir que meu disjuntor 1, meu circuito 1 é meu circuito de iluminação, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela de previsão de carga, que a gente fez anteriormente, e, bem, se esse caso aqui eu estou falando que vai ser a iluminação da minha casa inteira, eu vou pegar a minha tabela de previsão de carga e vou somar toda a carga de iluminação, tá? E colocar nessa linha. Então, para esse caso aqui, o total teríamos um total de 900 voltamperes. Então, vou colocar aqui 900 voltamperes. Uma informação relevante também é colocar aqui minha tensão de alimentação, ou seja, eu estou trabalhando em Brasília com sistema monofásico, tensão de 220 volts. Decidi aqui que eu não vou colocar a tomada de uso geral nesse circuito, não vou colocar a tomada de uso específico. Então, voltando aqui para a minha representação, se isso aqui fosse minha representação desse circuito, seria algo similar ao que eu tenho aqui, com várias lâmpadas, né? Estou fazendo meu circuito de iluminação e sem essa tomada aqui, então não teria tomada. Tá legal? E eu vou fazendo isso para todos os ambientes. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar, sei lá, tomadas, cozinha. Aí eu faria a mesma coisa. Colocaria a minha carga de tomada. Então aqui eu decidi que eu não estou colocando iluminação, porque eu já pus lá em cima, né? E faria a representação das tomadas. Cadê? Coloquei a potência total das tomadas da cozinha. Aqui, 1900. Aqui, 1900. Então eu viria para cá, colocaria 1900 voltampere. Aí, digamos que eu quisesse colocar também aqui o meu TUI, né, da cozinha 2100. Então eu viria aqui e representaria meu TUI, tá, voltampere. Só que agora que eu tenho que tomar cuidado. A lógica é essa. Eu vou pegando as cargas e vou dividindo os circuitos para lá na frente eu conseguir desenhar meu projeto baseado nessa divisão de circuito, ou seja, falar que os condutores, para onde vão os condutores do circuito 1, para onde vão os condutores do circuito 2, similar ao que alguém fez aqui, né? Isso aqui representa os circuitos e os fios, a gente vai explicar mais na frente. Só que eu não posso fazer de tudo. Há algumas regras que a NBR 5410 define sobre como eu vou dividir o meu circuito. E eu vou apresentar essas regras, são bem simples, tá? São 4 regras principais, eu vou apresentar agora, tá legal? Vamos lá. Então, muito bem, o que a norma fala? O primeiro ponto da norma é o seguinte: os circuitos devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, a gente tem que prever terminais distintos ou circuitos distintos para luz e tomadas. Então, o que a norma está me dizendo aqui é o seguinte: eu não posso misturar circuito de iluminação com circuito de tomada. Tranquilo? Uma observação dentro dessa observação. A norma também fala o seguinte: em locais de habitação, admite-se como exceção à regra geral aquela condição de que iluminação e tomada devem estar em circuitos distintos. Tá? Então, se eu estiver trabalhando com locais de habitação,
aí sim eu posso combinar iluminação e tomada do mesmo circuito. Desde que, tá? A corrente de projeto, a gente vai aprender a calcular mais à frente, não deve ser superior a 16 amperes. Tá? Então, a corrente desse circuito misturado não pode superar 16 amperes. Eu não posso ter nesse circuito que mistura iluminação e tomada o seguinte fato: a minha iluminação nesse circuito e mais algumas tomadas. Se dentro daquele circuito eu colocar toda a minha carga de iluminação, aí eu não posso misturar mais com tomada. Tranquilo? Eu posso ter, por exemplo, iluminação e tomada de um quarto, ou iluminação do quarto e da sala e tomada do quarto. Isso eu posso. Mas eu pegar toda a iluminação daquela habitação e querer colocar tomada, não posso. E o contrário é a mesma coisa, que é esse último ponto. Colocar todas as tomadas dentro desse circuito e querer adicionar alguma iluminação. Aí eu não posso. Beleza? Então aquela regra 1, que fala de que eu não posso misturar iluminação e tomada, ela inicialmente vale para prédios comerciais, industriais. Tá? Se eu estiver falando de prédio habitacional, eu posso misturar, atendidas essas condições aqui de baixo. Tranquilo? Segundo ponto, ela fala basicamente que tomadas de uso específico devem estar em circuitos específicos. Tá? Então, por exemplo, eu não posso pegar, igual eu fiz aqui, ó, naquele exemplo, eu fiz de propósito, eu não posso pegar minha tomada de uso específico da cozinha, nesse caso aqui era um forno elétrico, e jogar junto no mesmo circuito que minhas tomadas de uso geral. Isso a norma não permite, é esse ponto 2. Tá legal? Outra coisa que ela fala é que se eu estou fazendo a previsão de alimentar algum equipamento de corrente, né, de equipamento acima de 10 amperes, eu tenho que criar uma tomada de uso específico para aquele equipamento. E, consequentemente, um circuito específico. Tá legal? Ponto 3. Então, muito tranquilo. Primeiro ponto, a questão da iluminação e tomada, mais relevante se eu estiver trabalhando com prédio comercial. Segundo ponto, tomadas de uso específico, tem que ter circuitos específicos. Ponto 3, ele fala das tomadas da cozinha, copas, áreas de trabalho. O que a norma está me falando aqui? Basicamente, o que a norma fala é o seguinte: as tomadas da cozinha, tomadas de uso geral, das cozinhas, copas e similares, elas têm que estar em circuitos exclusivos. Tá? Então, eu não posso misturar tomada de cozinha com tomada dos quartos, por exemplo. Então, se for na sua casa, desligar um disjuntor e desenergizar as tomadas da cozinha, e você vê que também desligou a tomada da sala, está fora de norma. Tá legal? Então, as tomadas de cozinha e área de trabalho devem estar em circuitos só delas. Né? Não igual a tomada de uso específico, em que cada tomada vai estar em um circuito. Não, você pode juntar aquelas tomadas, mas em um circuito próprio. Desde que o somatório das cargas, né, daquelas tomadas não ultrapasse 2100 voltamperes. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga de tomada de uso geral de cozinha de 3000 voltamperes, eu vou ter que dividir aquelas tomadas em 2 circuitos. Tranquilo? Bem fácil. E, finalmente, ela fala o seguinte, que eu tenho que tentar equilibrar a distribuição das cargas desses circuitos, ou da distribuição desses circuitos, nas fases que alimentam minha edificação. Esse é um pouquinho mais difícil de entender, mas é o seguinte. Lembra que eu falei que a concessionária ela pode te mandar 1, 2 ou 3 fases para sua casa? E o que vai acontecer ali dentro? Você vai começar a conectar os disjuntores a uma dessas fases. Então, por exemplo, esse fio aqui, imagina que ele continua nesse barramento aqui, e esse primeiro disjuntor aqui está conectado à fase 1, tá vendo? Eu liguei aqui. Então, toda a carga relacionada ao circuito 1, ela vai estar transferida para essa fase 1 aqui, no sistema trifásico que veio da concessionária. Da mesma forma, esse disjuntor aqui está ligado na fase 2. Então, a carga associada ao disjuntor 2 vai estar ligado à fase 2. Mas nessa fase 2 aqui, eu também tenho ligado esse disjuntor aqui. Ó. Então, na verdade, a carga associada à fase 2 é a carga, nesse caso aqui, do disjuntor 2, o disjuntor 5 e assim por diante. Tá? E eu vou somando isso. Então, cada fase ela vai ter uma carga, ela pode ter uma carga distinta associada a ela, dependendo como é que eu liguei, aonde eu liguei cada circuito. E o somatório que a norma está falando aqui é que o somatório dessas cargas deve gerar um equilíbrio, ou seja, eu tenho que ter a fase 1, 2 e 3 mais ou menos com a mesma quantidade de carga associada. Então, de novo, se a gente voltar para a nossa tabelinha de previsão de carga, o que faltou colocar aqui? Definir em que fase o circuito 1 está ligado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o circuito 1 ligado na fase 1,
eu tenho que começar a pensar aonde eu vou ligar meu circuito 2. Porque se eu começar a colocar todo mundo na fase 1, eu vou sobrecarregar a fase 1 e deixar a 2 e a 3 com pouca carga. Isso vai gerar um problema lá para a concessionária de equilíbrio de carga em casa também. Pode gerar ruído lá no neutro, etc. Tá legal? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse balanceamento das fases. Lembrando aqui que não tem uma resposta certa para a divisão de circuitos. Vai depender muito do seu projeto. Tá? Então, a gente definiu alguns critérios que têm que ser atendidos, mas normalmente você vai dividir o circuito baseado em praticidade, em medidas de controle. Então, quando a gente está fazendo a divisão de circuito, é importante lembrar que essa divisão de circuito atende várias coisas. Por exemplo, questão de segurança. Tá? Então, quando a gente faz essa divisão, tem que pensar assim, olha, se esse circuito aqui falhar, o que eu quero que não seja afetado também. Então, essa divisão permite que eu isole sistemas. Tá? Conservação de energia, eu consigo desligar parte do meu circuito sem ter que desligar o resto. Então, por exemplo, se eu for sair de férias alguma coisa, eu posso desligar os disjuntores da minha casa, mas manter, por exemplo, a energia da geladeira ligada. Tá? Isso é uma opção. Também tem a ver com aquele equilíbrio de carga que eu falei, ele também está relacionado com a conservação de energia. Essa questão funcional, tá? Eu posso fazer a manutenção das tomadas ou da iluminação de um quarto e manter outro ligado, apenas ligando e desligando disjuntores distintos. Tá? E também relacionado com essa questão de manutenção. Então, a divisão de circuitos ela atende uma série de critérios que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai trabalhando. Então, vamos fazer a divisão para o exemplo que a gente calcula de previsão de carga, para ter uma ideia de como isso é feito. De novo, recomendo que você faça. Então, para o vídeo aqui, faça uma divisão você mesmo e compare com o que eu vou fazer. Lembrando que não tem só uma resposta. Beleza? Vamos lá?